Jesus, ele diz em João 8,12 que ele é a luz do mundo e quem o segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe o que significa nunca andar em trevas? Significa que você, porque o encontrou e nele está, você nunca mais vai se achar perdido. Nunca mais você vai se achar, nunca mais você vai se sentir, nunca mais você vai se ver perdido, porque nele você se encontrou, porque ele é a luz. A luz, ela tem, Deus como luz tem um poder muito mais do que tudo isso aqui que eu estou falando para você. Só você se entregando, só você experimentando para você poder entender. E aí aqui o versículo ele continua dizendo assim: Deus é luz, nele não há treva alguma. Em Deus não há treva alguma. E como ele sempre disse na sua palavra, eu sou o mesmo, eu não mudo. Deus, ele sempre permaneceu o mesmo, Deus nunca mudou. Em Tiago mesmo tem uma expressão interessante quando está falando sobre essa questão, e lá fala que Deus não muda e nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Ou seja, que se ele mudasse, que se ele não fosse o fiel como é, o que causaria, né? Então aqui diz assim, o versículo 6: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja que coisa interessante. Esse versículo, ele é um despertamento para nós. Se afirmarmos, ou seja, se falarmos, se dissermos que temos comunhão com ele, ou seja, que estamos vivendo para ele, que estamos nele, que estamos agradando a ele, se afirmarmos que estamos fazendo isso, mas andamos nas trevas, se afirmarmos que nós estamos em santidade para com Deus, mas nós estamos acariciando, estimando, ocultando um pecado, se dissemos que estamos em comunhão com Deus, mas andamos em trevas, há trevas da mentira, as trevas da falsidade, as trevas da fofoca, as trevas da incredulidade. Você imagine o quão grande essas trevas elas podem ser em nossas vidas, porque nós afirmamos uma coisa com a boca, mas na nossa vida, com as nossas ações, nós demonstramos outra. Dá para você entender o quão sério é isso? E a palavra diz que nós mentimos e não praticamos a verdade. Tem uma palavra também muito séria que Tiago, ele fala sobre os dois tipos de sabedoria. E quando ele está falando sobre a primeira sabedoria, ele diz para que não mintamos para nós mesmos. Porque ele diz, pois onde há inveja e todo tipo de... Pois onde há inveja e amargura, há todo tipo de coisas ruins. Tem uma outra expressão que usa a palavra maligna, coisas do mal mesmo. Então, ele diz aqui, mentimos e não praticamos a verdade. E muitas das vezes nós estamos mentindo para os outros. Mas o primeiro para quem estamos mentindo é para nós mesmos. Nós achamos que escondemos as coisas de Deus, mas a verdade é que isso acontece porque o pecado ele nos engana. O pecado obscurece a nossa mentalidade e afeta o nosso coração, endurecendo ele. Então nós perdemos a sensibilidade do temor a Deus. E isso gera a consequência de acharmos que estamos pecando, mas nós vamos pedir perdão a Deus e Deus vai perdoar. E isso faz também com que nós usemos a palavra de uma maneira errada, como aquela que diz que a carne é fraca, e aí então nós usamos isso para justificar o nosso pecado, para dar a desculpa de que caímos, pecamos, por quê? Porque a carne é fraca. Mas o que a palavra diz antes de dizer que a carne é fraca? O Senhor Jesus, ele fala para que oremos, para que vigiemos e para que oremos. E aí ele diz, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então,
nós caímos e erramos não porque a carne é fraca, mas porque nós não vigiamos e nem oramos. O Senhor, ele diz, se afirmarmos. Então, se você tem afirmado, pare para pensar que isso é uma coisa muito séria. Se temos afirmado que nós estamos com Deus, que nós estamos em Deus, que estamos agradando a Deus, que nós estamos na luz de Deus, mas, como diz aqui, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pare para pensar como é algo sério. Nós pegamos a Bíblia, nós vamos aos cultos, nós oramos, nós adoramos, louvamos, nós buscamos a Deus, mas afirmar uma coisa com a boca é uma coisa, mas você demonstrar com a sua vida é outra. Que nem uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás que diz assim: muitos falam em nome dele, poucos falam o nome dele. Muitos falam o nome de Jesus. Não, no caso é ao contrário. Muitos falam o nome dele, mas poucos falam em nome dele. Poucos agem em nome de Jesus. É muito fácil falar o nome de Jesus, mas é difícil você viver pela causa dele, porque isso exige a sua renúncia de você, de si, para a entrega a ele, para a vontade dele, pelo reino dele. Então, se você está afirmando que tem comunhão com ele, mas você está em trevas, arrependa-se, porque porque ninguém está vendo o que você está fazendo, mas Deus está vendo. E um dia você vai ter que dar conta a Deus, vai ter que prestar conta a Deus de tudo que você está fazendo. O conselho que Deus ele nos dá em sua palavra, veja o que diz lá em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículos 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Entendeu? Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos é o essencial para nós, porque Deus trará julgamento tudo o que nós fazemos, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, lembre que se você diz que tem comunhão com Deus, mas você anda em trevas, você está mentindo. E de acordo com o Apocalipse, o lugar dos mentirosos é o lago de fogo que queima com enxofre. Ou seja, a segunda morte é a condenação, porque a mentira, ela procede do diabo, como Jesus fala em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira, que ele nunca foi firmado na verdade. Não é porque nossa natureza carnal ela é inclinada para o pecado que nós vamos viver no pecado. E esse pecado sendo uma mentira, esse pecado sendo a facilidade para enganar, a facilidade para fingir. Não. Mesmo que seja prejuízo, mesmo que seja um dano para nós, mesmo que seja ruim para nós, mas falemos sempre a verdade. Não escolha deixar de sofrer o prejuízo por não falar a verdade, para ser privilegiado, para ser visto bem, para ser aceito por ninguém. Não. Faça a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é a verdade. Então não minta, não finja. Fale sempre a verdade, não importa qual sejam as consequências. A verdade ela tem que sempre ser dita a qualquer custo. Como diz o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perceba que se andarmos na luz, como Ele está na luz, andarmos na luz, como Ele, é uma expressão para dizer de modo igual, do mesmo jeito. Então, isso significa o quê? Que é na verdade.
é na sinceridade. Deus está na luz, então como Deus está na luz e eu ando como Deus está na luz, é porque eu estou no temor, é porque eu estou na obediência, é porque eu estou na verdade, é porque eu estou na liberdade, e isso me leva a estar na luz, a andar na luz. Andar na luz nada mais e nada menos é do que você fazer como Deus quer. Se você faz como Deus quer e não como você, ou como a pessoa, o homem, ele dita para você, então você está na luz e andando na luz como ele está na luz. É viver na verdade, é o praticar a verdade de Deus. Praticar a verdade de Deus. Ele diz que nós temos comunhão uns com os outros, ou seja, o relacionamento é verdadeiro, o relacionamento ele é sem transparência, é sem máscaras. Você não tem medo, você se sente tranquilo, confiante, porque você não se sente menos por causa do seu pecado, você não está entristecido, envergonhado, porque você tem comunhão, e é uma comunhão limpa, uma comunhão sincera, uma comunhão verdadeira com os irmãos. E ele diz assim: temos comunhão uns com os outros, ou seja, vivemos em um relacionamento sincero, amigável, confiável e amoroso. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, ou seja, nos limpa de todo pecado. Essa foi a mensagem de hoje. E o propósito da mensagem de hoje é trazer um despertamento, como eu havia falado, para que o nosso coração, ele se arrependa genuinamente e a nossa mente, ela seja transformada pela vontade de Deus, para que possamos experimentar ela como é boa, agradável e perfeita. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.